Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do teu canal Geomilitar Mundo Venezuela. Pessoal, vamos ver a situação dos presos políticos que estão sendo liberados. Deusdado Cabello, que se negou a atender uma ordem da presidente em exercício, a Delcy Rodrigues. Vamos ver também que o Trump disse que o petróleo da Venezuela vai ser todo comprado pelos Estados Unidos. Várias outras desenrolares dessa questão. Muitas coisas aqui eu vou trazer para vocês hoje, dia 9/1 de 2026. Vou trazer para vocês também um resumo rápido do que é o helicoide, mas depois eu vou fazer um vídeo à parte. Então, eu sou Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Aqui, pelo mapa, dá para a gente ver que está razoavelmente tranquilo em Caracas, algumas manifestações. Tem aqui uma matéria do Globo que os Estados Unidos alertam o ministro do interior da Venezuela que poderá ter o mesmo fim de Maduro. Como eu falei no vídeo de ontem sobre a Venezuela, o Trump pediu a libertação de todos os presos políticos, todos. E a presidenta, que era a vice do Maduro, deu uma ordem para que ele soltasse. Ele se negou, não vou soltar preso político nenhum e tudo mais, com medo exatamente que na Venezuela a população tem medo de protestar. Não, olha, queremos melhoria e tudo mais. E com a soltura dos presos políticos, isso enfraquece o regime atual. A questão aqui não é, eu vou obrigar, eu vou afetar a soberania do outro país. Não, só quer que se cumpra a lei. São presos irregulares, sofrendo torturas e tudo mais. Eu trouxe aqui uma foto do helicoide, está aqui esse aqui é o projeto que ele seria a planta, e como ele ficou. Imagina essa prisão, um local de extrema tortura. Então, o Cabello primeiro disse que não, mas agora nós já temos algumas... Após a captura de Maduro, em uma operação militar americana, no último sábado, eu trouxe esse vídeo, avisou ao ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, que ele poderia estar no topo da lista de alvo de Washington, caso não coopere com a presidente interina Delcy Rodrigues e não ajude a manter a ordem no país. Muita gente está dizendo, não, porque os Estados Unidos está interferindo. Não, esse pessoal vai perder a eleição. Se a eleição for democraticamente correta, se não houver uma manipulação na eleição, eles perdem, não tenha dúvida. Não é preciso intervir de maneira ilegal. Basta você fazer com que parem de cometer tortura. Imagina, o cara vai protestar e para poder vir parar aqui num lugar desse, ficar preso e sofrendo tortura. Eu trouxe também no final aqui, eu vou trazer uma lista mais atualizada. Deixa eu ver se eu puxo para cá, para essa outra. Tá. Eu fiz uma lista atualizada agora. Os presos foram... Estão dizendo que não tem preso libertado do helicoide, mas parece que apareceu alguns. Eu dei uma traduzida aqui, então... Lula trouxe para nós, atenção regime militar, calcule as baixas. Isso seria uma mensagem. Assim se desenhou o ataque mano a mano, onde atacaram o batalhão de infantaria da Marinha Simão Bolívar e o 30º Grupo de Mísseis Antiaéreos contra Almirante José Garcia. Tem aqui uns vídeos calculando, será que realmente a Venezuela tem interesse em continuar esse atrito? Será que não é muito melhor para o regime atual e para o povo venezuelano negociar? Tem muito jornalista brasileiro dizendo que o Brasil sofre risco com a invasão da Venezuela. Eu acho o contrário. Eu acho que a invasão da Venezuela, não a invasão, como é que eu posso usar o termo correto? A intervenção positiva na Venezuela para que pare com tortura, com prisão ilegal, com pessoas passando com um tanque de guerra por cima de manifestantes. É positivo, é um bom exemplo para o Brasil.
Com certeza nós só temos a ganhar. Eu acho engraçado que tem gente falando como se o Trump estivesse fazendo isso com qualquer país. Não, parceiro. Ele está fazendo isso com um país que se apropriou ilegalmente das suas usinas petrolíferas, ou seja, usurparam, estão querendo, usando todo esse dinheiro para alimentar regimes totalitários que atacam os Estados Unidos e a Europa. Porque não é só os Estados Unidos que é atacado, é a Europa. Então, eu não vejo perigo nenhum para o Brasil em relação a isso. Pelo contrário, eu vejo sim uma grande vantagem para a América do Sul nós termos um aliado do lado do bem. Então, isso aqui foi o que aconteceu. Estão calculando. Temos aqui, olha, histórico. Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela anunciou que o país iniciou o processo de libertação. Nós tínhamos falado no vídeo de ontem que o Cabello não iria libertar ninguém. Venezolanas Mas voltou y atrás extranjeras, para y alguns. Ainda estos está meio procesos devagar, de o negócio está excarcelación devagar, mas vai ser están libertado. ocurriendo desde este Nesse mismo momento. Considérese este gesto del Ou gobierno seja, o cara que bolivariano está de amplia dizendo que intención de búsqueda. vão libertar. Pessoal, deixa no comentário se tu quiseres algum link dessas notícias que eu passo para vocês. Venezuela pode libertar. Miguel Moreno foi libertado. Tem aqui algumas. Rico San Miguel também foi libertado. Tem algumas pessoas, olha, Juan Pablo Rico San Miguel. Eu trouxe aqui no final, lançado, ou seja, libertado. Juan Pablo Guanipa, Rócio San Miguel, Henrique Marques. Eu fiz um resumo no final de todo mundo até agora. Nesse momento ainda estava meio nebuloso quando eu fiz essa primeira pesquisa. Essa galera aqui é o pessoal que está sendo libertado. Olha, Carmen San Miguel Souza é uma das pessoas. 6 de maio de 1966. Isso aqui deve ser a data de nascimento. Ela é uma advogada e ativista de direitos humanos com nacionalidade espanhola. É analista especialista independente da situação política e militar na Venezuela. E é presidente dessa ONG aqui, Control Cudiano. Também supervisora de compromisso do Estado venezuelano com o Estatuto de Roma e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, ela era uma pessoa da esquerda, ela era ligada ao Estatuto de Roma, para vocês verem como a esquerda latino-americana, ela não é uma esquerda europeia, ela é um outro tipo de regime, muito menos a Venezuela. Então, em 9 de fevereiro de 2024, ela foi detida por funcionários de segurança venezuelanos. A única informação disponível sobre o paradeiro dela nos dias seguintes veio do Procurador-Geral da Venezuela, que quis apresentar vinculou ela em uma suposta conspiração para assassinar o presidente Maduro. Após 4 dias de incerteza, revelou-se que São Miguel estava detida no helicoide. Tem um outro aqui também. É o Javier Tarzona. É um professor universitário, ativista especializado em educação, direito e organização de direitos humanos. Desde fevereiro de 2025, ele foi presidente do Colégio de Professores na Venezuela. De 2010 a 2018, ele foi detido arbitrariamente desde julho de 2021, depois de fazer acusações contra um antigo funcionário do governo. Em 30 de julho de 2021, ele foi detido, foi liberado. Pessoal, isso é uma grande vitória. Imagina o sofrimento dessas pessoas. Eu acho engraçado como uma certa parte da mídia trata como se fosse um lado e o outro. Não, se é o Trump, está errado. Pessoal, eu acho que o Trump fez muita lambança, principalmente em relação à Ucrânia. Eu acho que ele deveria logo dar as armas que a Ucrânia precisa e pronto, acabar com isso aí. Agora, dizer que
liberar pessoas que estão detidas ali. Porque soberania não. Soberania é quando existe um pleito eleitoral correto e a pessoa atende. Ainda bem que nós temos alguém que possa proteger. Quanto a essa história, porque a América do Sul vai ser um quintal dos Estados Unidos, eu não sei, eu não gosto disso. Eu preferia que o Brasil fosse totalmente uma nação soberana de verdade, com defesas de médio e longo alcance que nós não temos, nós só temos defesa de curto alcance. Então, não temos uma força aérea sucateada, um exército incipiente. Não temos como negociar nada, somos um país com o maior INVA do mundo. Então, ter uma ajuda, ser parte de um país mais forte, eu não vejo problema. A gente taxa pra caramba a galera. Eu prefiro o lado dos mocinhos. Tem lado, sim, tem lado. Tem um lado de quem quer que as pessoas sofram e tem o outro lado. Mas vamos continuar. Aí tem esse post aqui do Comitê pela Libertação dos Presos Políticos. Exigimos informações e transparência sobre a situação dos presos. A Venezuela, tem uma coisa muito engraçada, muito interessante, rapaz. O Petro fez uma postagem toda fofinha com o Trump. Vou mostrar para vocês no final. Ele fez ali uma montagem de uma foto com dois animaizinhos, rapaz, muito legal. Tendo em conta as informações que circulam nas redes sociais sobre alegados acontecimentos no helicóide, exigimos informações oficiais e públicas que esclareçam o que realmente está acontecendo. Como familiares e amigos e defensores, desconhecemos a situação real e atual nesse centro considerado um dos principais locais de tortura do país, especialmente após as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos sobre seu possível fechamento. Essa falta de informação aumenta a ansiedade, a incerteza e as expectativas dos detidos, bem como de suas mães e familiares, ainda mais em um contexto em que presos políticos são ameaçados e mantidos incomunicáveis e tiveram suas visitas familiares suspensas. Muito parecido com alguma coisa que aparece num outro país aqui, bem perto da gente, né? O pessoal começa a ser preso, tudo mais, aí tem... Então, é uma reclamação. Imagina a situação dessa família. Dizem que muitos morreram. Não se sabe o que aconteceu. Tinha um muito pior do que esse, ou bem parecido, na Síria. Eu fiz até um vídeo parecido sobre isso. Eu vou fazer um vídeo sobre o da Síria. Todo lugar que tem um regime tem uma prisão para colocar preso político e tentar botar medo na população. O helicóide é o da Venezuela. Espero que seja. Deve ser fechado. Olha, aqui nós temos uma foto de como ele seria, como ele deveria ser. Mas aí o país se entregou ao comunismo total, se fechou, entrou numa espiral de... Então, estão ainda discutindo o que fazer com o helicóide. Parto da premissa de que este complexo helicóide deve ser concluído de acordo com seu plano original, mas não para ser um centro comercial de convenções, mas um museu que lembre ao mundo o que são o socialismo, a fome, a miséria e a tortura, como Auschwitz foi. Aqui tem uma tragédia espiral venezuelana, como sempre, tem a parte do, olha, como era a tortura feita lá. Enfim, isso aqui é muito pesado. Muito semelhante ao que havia na Síria. Foto do helicóide mais uma vez. A esquerda progressista diz que o centro de detenção metropolitano onde Maduro está detido é um inferno, mas o helicóide, o centro de detenção de tortura do regime chavista, parece um parque temático. Realmente, perto de uma prisão no Brasil, onde o Maduro está, é um hotel 5 estrelas. Perto disso aqui é a Disneylândia. Para os padrões americanos, é uma prisão comum, normal. É interessante.
É surpreendente, não é interessante, que parte da mídia, normalmente de extrema esquerda, fique preocupado com a prisão que o Maduro está. Olha onde ele colocava as pessoas. Atenção, libertação de outros centros estarão disponíveis. As pessoas devem estar cientes do IARI 2 e Rodeio, são 2 outros centros. Haverá liberação de outros. A Gazeta Brasil traz aqui que Trump anuncia que a Venezuela usará o lucro do petróleo para comprar apenas produtos made in USA. Olha, quer você goste ou não do Trump, eu não gosto muito. Eu sou liberal, eu sou totalmente liberal na economia. Eu acho o Trump, esse negócio de colocar taxa, imposto, quem paga é o próprio cidadão. Mas nós não podemos negar que essa intervenção na Venezuela, ela foi uma operação militar perfeita. E o que se está muito comentando é que o regime mudou, a estratégia mudou um pouco, né? Antes, quando você tira o ditador, há uma briga entre poder. Lembra quando o presidente da Câmara, ele foi colocado lá na eleição passada, não teve como ele assumir porque o próprio regime, o próprio exército era contra. Então ficou aquele negócio, eu fiz um vídeo sobre isso e teve que tirar. Então ele está fazendo agora o passo correto. Manteve a Delcy Rodrigues, faz parte do sistema, só falou, olha, tu vai ficar aí, mas para de torturar os outros. Bora vender esse petróleo para quem pode comprar. Não é à toa que a Rússia, a China e alguns países, o Irã, são sancionados por algumas coisas. Existem petroleiros ilegais que levam o petróleo da Venezuela para alimentar seus regimes totalitários, para atacar Israel, para fazer guerra. Os Estados Unidos ele se colocou no lugar de lidar com isso. Olha aqui, eu tenho o prazer de anunciar que as autoridades internas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade sujeito a sanções aos Estados Unidos. Esse petróleo será vendido a preço de mercado e esse dinheiro será controlado por mim, pelo Trump, como presidente dos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Solicitei ao secretário de Energia, Chris White, que execute esse plano. Imediatamente, o petróleo será transportado por navios-tanques e levado diretamente aos portos de descarga nos Estados Unidos. Agradeço. E está pegando o petróleo. Pessoal, ele está fazendo um favor para o povo sofrido da Venezuela. Ele vai pagar o preço de mercado pelo petróleo. Ah, mas ele está dizendo, cara, está fazendo o que ninguém fez, o que ninguém teve culhão para fazer. Ainda tem mais essa aqui, olha. Acabei de ser informado que a Venezuela comprará somente produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receberá do nosso acordo petrolífero. Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações de energia da Venezuela. Em outras palavras, a Venezuela está se comprometendo a fazer negócios com os Estados Unidos como seu principal parceiro, uma escolha sábia e muito benéfica para o povo venezuelano e também para os Estados Unidos. Ou seja, com certeza a Venezuela deve estar precisando de muita coisa. E a geopolítica, pessoal, é assim, é a paz pela força. Os nossos ancestrais, se nós estamos aqui, é porque muita gente tombou. Uma outra tribo, a humanidade, ela vive em guerra há muitos milênios. O nosso tempo aqui é pequeno, então a tendência de um país é tentar manter a sua força.
Claro, agora nós já evoluímos muito, muito, existem leis internacionais, organismos, para tentar cuidar disso, mas nem sempre conseguem. Eu não condeno os Estados Unidos por isso aqui. A operação lá foi caríssima. Poucos países, nenhum país no mundo teria sequer 10% da capacidade de fazer uma extração como foi feita, tão limpa, e conseguir, através da conversa, fazer com que ambos os lados tenham vantagem. Agora, eu vou escolher o lado que eu vou ficar, como país, por exemplo. Queres ficar do lado do Irã ou dos Estados Unidos? Da Rússia ou dos Estados Unidos? A China ainda é meio termo, mas mesmo assim está a fim de invadir Taiwan. Não é bacana, né? É o que me parece que é a ação. Agora, olha lá que legal. Entre os assuntos que discutimos, o presidente Trump e eu, olha, com Maduro, Gustavo, olha o tweet do Gustavo Petro. Entre os assuntos que discutimos, igual como o Trump fez com Lula, ele também procurou Lula. E o Lula ficou mais tranquilo depois disso. Entre os assuntos que discutimos, eu e o presidente Trump, estava a discordância que tínhamos em relação à sua visão sobre o relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina. Eu disse em minha carta a Trump no início do seu governo, e também a Biden, pessoalmente, que uma aliança americana poderia ser estabelecida se o grande potencial anual de energia limpa na América do Sul fosse aproveitado, 1.400 gigawatts, enquanto a demanda dos Estados Unidos de energia que resolvia o problema do petróleo e o carvão anualmente. Ou seja, a América Latina pode atingir 100% da matriz energética dos Estados Unidos, e esse seria o maior passo da luta para deter a crise climática em prol da vida. Isso significa a paz da democracia global. A exploração petrolífera da América Latina só leva à destruição. Eu não acho. Eu acho que o petróleo ele tem que ser explorado mesmo. Mas cada um tem o seu, de maneira, não estou dizendo que é para explorar e sujar tudo, não. De maneira razoável, de maneira... Aí olha só a fotinho, que bacana, a águia americana com a oncinha do Petro aqui estão abraçados, é o Petro e o Trump. Que mudança, né? Isso, irmão. E aqui tem umas outras imagens aqui. Olha, o presidente Trump se reúne com o presidente brasileiro Lula na cúpula da ASEAN. É uma honra estar com o presidente do Brasil. Acho que podemos fechar bons acordos. O que será que foi fechado de acordo que a gente não sabe? Eu tenho a minha suspeita, mas olha aí. Eu vou falar em outro vídeo. Tem umas coisas engraçadas aqui. Aí, jurista diz que o Brasil veio com risco real e iminente com invasão na Venezuela. Pelo contrário, eu acho que isso aqui é um risco, não é um benefício para o Brasil. Pessoal, lista de prisioneiros libertados. Libertados recentemente, libertados em janeiro de 2026. Várias fontes confiáveis confirmam que em início de janeiro de 2026, o governo venezuelano iniciou a libertação de presos considerados políticos por organizações de direitos humanos. Nomes confirmados: Biarrio Pirelli, líder da oposição jornalista. Foi detido no helicoide e foi libertado. Então, já tem presos do helicoide que saíram. Henrique Marques, ex-candidato e figura da oposição, também foi liberado. Rócio San Miguel, advogada e ativista de direitos humanos, com dupla nacionalidade, espanhola e venezuelana. Estava detida desde fevereiro de 2024 e foi libertada e já saiu da Venezuela. Mais alguns cidadãos estrangeiros, pelo menos 5 espanhóis, foram confirmados. Apesar de relatos iniciais do governo que um número significativo de detentos seria solto, organizações relatam até o momento apenas entre 9 e 11 pessoas, presos políticos libertados efetivamente. Muito menos do que o prometido. Situação do helicoide. O helicoide em Caracas é uma das prisões mais conhecidas, onde estão detidos muitos ativistas, opositores políticos, jornalistas
detidos arbitrariamente, sob custódia do SEBIN, que é o Serviço de Inteligência da Venezuela. Estava preso e liberado, confirmado, Biarro Pirelli. Rócio San Miguel também foi no helicoide. Quem estava no helicoide? Isca Parcial. Pirelli, Henrique Marques, Rócio San Miguel, 5 cidadãos espanhóis e a Arcelis Balsa, oposição informada em alguns relatos, liberada e mencionada. Organizações de direitos humanos como o Foro Penal estimam que ainda restam mais de 800 presos políticos em todo o país, incluindo dezenas de estrangeiros. Não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. A tua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso canal. Conclusão, até 9 de janeiro de 2026 houve a libertação de presos políticos na Venezuela. 800 ainda estão presos, sabe-se lá quantos vivos.